Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista. E agora estamos com Alex Xavier, escritor de Teatro da Rotina, um livro de contos, lançado pela editora Patuá, 2019? 2018. 2018? Beleza, 2018. Enfim, né? Me conta como você começou a escrever, assim. Então, eu sou jornalista há 23 anos, já desde 1997 eu me formei em jornalismo, então eu sempre escrevi muito. Agora, desde antes eu já escrevia histórias, né? Já gostava de contar histórias, desde pequeno, como em redações da escola e tudo. Mas a minha formação, durante a adolescência, eu pensava muito em ser cineasta, em mexer com cinema, em trabalhar com cinema. E então as histórias que eu bolava, eu imaginava que elas seriam roteiros de cinema, né? Então, por muito tempo, eu imaginava que eu seria roteirista. Eu enveredei pelo jornalismo, mas estudei também cinema paralelamente, né? E acabei demorando para me ver como um escritor, até eu perceber que eu podia contar as histórias também como contos, né? Que era o que eu tava, o que eu comecei a fazer mais há cerca de 15 anos, assim, eu comecei a escrever mais contos, colocar as ideias no papel como contos, no formato de contos, e isso eu gostei muito de trabalhar com isso. Então, eu comecei a trabalhar mais com ficção ali, como escritor, desde então, e publicava online. Eu tinha um site chamado blog, né, na época, 2008, parece. Eu tinha um blog chamado Inventário de Coisas Inúteis, no qual eu, além de fazer crônicas da minha vida ali, eu também colocava os contos de ficção também. Então, até um dos contos do livro lá, o Bonsai, ele é dessa época ainda. Então, o livro, se você parar para pensar, ele está sendo escrito ele estava sendo escrito há uns 10 anos, pelo menos. A maioria dos contos são mais recentes, mas tem conto bastante antigo lá. E bem, eu sempre fui jornalista, fui crítico de cinema por muito tempo, só que quando eu comecei a me ligar mais em ser um escritor mesmo, foi a partir de 2016. Eu fiz a oficina da Casa das Rosas, do clipe, e lá eu desenvolvi muito, eu produzi muito. Não que tudo fosse bom, mas eu escrevi muito naquela época. E eu não sei, eu gostei muito dessa história. Muitos pontos do livro surgiram desses anos de descoberta do Alex escritor, né? Eu acho interessante que você comenta isso. Eu acho que você pegou totalmente a forma literária, né, de escrever, porque não se vê muita estrutura de roteiro assim no seu livro. São coisas que são interessantes eu acho que seriam interessantes em cinema, foi assim, mas por ser muito imagético, mas não tem uma estrutura de roteiro. Em que sentido? No sentido que a narrativa ela se passa mais dentro dos personagens do que fora, né? E você precisa ser muito fora assim também. Tipo, um que não que faz. Sim, mas isso é curioso, assim, quando eu comecei a escrever mais frequentemente, eu tive que trabalhar duas coisas. Uma foi tirar um pouco do meu lado jornalista ali, que tinha um texto muito jornalístico e tentava explicar tudo para o leitor, escrever de uma forma quase com uma estrutura jornalística, com lead e desenvolvimento ali
explicando certinho, informando o leitor de Né? tudo. E às vezes na ficção você não precisa informar o tempo todo, só deixar o leitor também tirar as conclusões dele, né? Deixar Então, subentendido. esse lado jornalista eu tive que meio que exorcizar e também essa parte do roteiro, né? Eu tive que não pensar numa estrutura cinematográfica, eu tive que aprender mesmo a escrever para livro, né? Para É. literatura. Agora bora para as perguntas. Subi bastante a conversa aqui. Até agora não foi pergunta. Não, agora foi uma coisa que eu tirei aqui da cartola. Você acredita que há potencial filosófico na literatura e que por meio dela a filosofia se torna mais inclusiva? Bem, filosofia para mim é literatura também, né? Agora, eu imagino que você esteja perguntando exatamente da ficção, se na ficção existe espaço para filosofia, né? Eu, com certeza, tem a literatura, a ficção, ela agrega muitas questões, levanta muitas questões, e a filosofia faz parte disso também. Eu só acho que o que eu gosto, os meus personagens, eles contam as ações deles determinam a filosofia dos personagens, né? O que eu quero passar nessa história, né? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma. Tem muita gente que viaja na hora de contar uma história, de colocar muitas das questões do personagem mesmo. Eu gosto que o personagem fale pelas suas ações e o leitor levanta as questões, na verdade. Então, muitos personagens desse livro aqui, têm posições bastante questionáveis, que se você for levar em conta só a forma deles pensarem, não são pessoas agradáveis, em geral, né? A maioria deles, né? São, às vezes, muito egoístas, muito voltados a eles mesmos, preconceituosos, Sim. covardes. Então, tem de tudo isso, né? Porque, afinal, eu falo a filosofia por trás do livro, desse livro específico, é que a minha questão que todo mundo é preso à rotina, não importa o absurdo que estiver contando. A gente está vivendo isso agora na quarentena, É né? exatamente o que está acontecendo. A Ah, maior preocupação das pessoas agora é como continuar trabalhando, como chegar ao trabalho, mesmo virtualmente, sim, como manter a sua rotina, como fazer a sua dieta, como fazer como namorar, continuar a vida deles da mesma forma. Não importa, a gente está vivendo um cenário inédito na era da internet, né? Que ainda bem que a gente conta com. aí eu acho. Vamos fazer aquele esquema de voltar a ligação. Voltando? Problemas técnicos, Caiu. problemas técnicos a gente resolve assim ao vivo. Mas você estava falando sobre que é um evento inédito na era da internet, né?
Isso, Realmente, então, mas o que eu estou dizendo é que a gente está vivendo uma coisa inédita nessa era da internet, né? Uma coisa que ainda bem que a gente pode contar com essas facilidades tecnológicas, mas as pessoas elas continuam vivendo as vidinhas delas da mesma forma com o absurdo que está acontecendo aí, não importa tá todo mundo meio anestesiado com as mortes que estão acontecendo e tudo no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, uma coisa de escala global. E é claro que as pessoas estão focadas, estão monotemáticas pensando nisso, mas ao mesmo tempo, elas tão. continuam na inércia É, da rotina delas, né? E o livro é sobre isso, na verdade. Eu escrevi há 2 anos, mas ele tem muito desse atual momento nosso, né? e De não perceber, não conseguir se livrar. São pessoas viciadas na própria rotina, então elas não conseguem se livrar da rotina, elas não querem se livrar da rotina, não importa os absurdos em volta. Então, você tem um conto que é uma reunião de condomínio, no qual a discussão é sobre o monstro que tem na garagem, né? Existe um monstro, uma aberração na garagem do edifício e eles estão discutindo o que fazer com o monstro numa reunião de condomínio, né? Dentre outros problemas que eles têm para resolver no prédio. Então é isso. Eu acho que esse livro para mim, eu estou querendo até me reler agora com uma nova perspectiva do momento atual, porque tem coisas que eu às vezes me surpreendo nele. hum. E eu falo disso, né? E que por meio dela a filosofia se torna mais inclusiva. Eu falo isso no pergunta, porque eu acredito assim que, pelo menos para mim, que eu não tenho muito acesso a livro de filosofia, quer dizer, até tem na biblioteca, mas a biblioteca não pode levar para casa, eu prefiro ler em casa, e, 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 e é muito caro nas livrarias, então eu leio só alguns livros que eu encontro em sebo, e eu acabo percebendo que, pela arte, eu chego muito mais fácil à filosofia do que pela própria filosofia. E eu não tô falando É que que a não. filosofia ela tem um caráter elitista, né? Então, essa intelectualidade talvez crie uma barreira para ser algo popular. Mas é por isso que existem livros que tratam a filosofia no dia a dia, né? Tipo, eu lembro que eu li um livro que era Filosofia no Cinema. Então, você pegava exemplos do cinema e juntava com ideias de filósofos de várias épocas, de várias escolas. Você fazendo isso, a gente faz isso na ficção o tempo todo, né? Eu imagino. Sim, Porque as ideias não são só nossas, né? Elas já é, estão aí por muito tempo. A gente só as recicla e utiliza em um outro contexto, talvez. Mas, mas, mas concordo, a ficção ela aproxima a filosofia do grande público, né? tanto que eu, pessoalmente, desenvolvi meu pensamento crítico, né? Justamente lendo obras de ficção, sabe? Tipo, lendo obras Uhum. clássicas, né? Mas lendo obras de ficção. Então eu acabei desenvolvendo um certo pensamento crítico, assim, uma capacidade de observar o mundo justamente por causa de poesia, por causa de literatura, assim, porque ela permite a gente abstrair, né, e olhar de outras formas. Né? Mas vamos para a segunda pergunta. Como você acha que seus personagens se portariam na quarentena? Exatamente como eu disse na outra questão, né? Eu acho que no livro tem pelo menos dois contos que tem muito a ver com esse momento atual. Um deles se passa durante um apocalipse zumbi. Eu peguei uma calamidade absurda, que é um apocalipse zumbi,
e a preocupação da protagonista é com o emprego dela. Então, ela está preocupada em como ela chegar ao trabalho, como ela subir na empresa, como é que ela vai subir na empresa e tudo, no meio desse cenário apocalíptico com as pessoas podendo ser mordidas na rua, né? Né? E Então, sabe o que é pior? Eu acho pode falar. que se houvesse apocalipse zumbi, não seria impossível isso acontecer. Ó, Não, eu acho que não seria um The Walking Dead. As pessoas elas estariam, sei lá, procurando outra solução. Nos filmes do George Romero, que tem zumbis, ele mexe bastante com essa coisa de classe social, porque a história de zumbi na verdade, ela tem uma origem em disputas sociais, né? Em classes sociais ali, né? Preconceito e tudo, né? Elas têm origem nos mortos-vivos ali do Haiti, quando o Haiti teve a independência do país lá por uma revolta dos escravos, né? E isso para o europeu colonialista era um filme de terror, né? Era uma é, história de terror. Então, criou-se esse mito do zumbi como uma classe inferior ali, que assustava a elite que é dos brancos ali, né? é, e E isso nos filmes aparece muito presente também, nos filmes de zumbis do George e Romero. Ele sempre utiliza uma coisa de classe social no meio ali, no meio de toda aquela sanguinolência lá, tem muito essa questão. Eu sim, acho muito legal. e isso que você falou da pessoa que vai ao trabalho, que é até num filme dele, que é aquele do shopping, eu acho, que eles estão, tipo, no jornal, assim, tentando trabalhar, e todo mundo já tá acabando, assim, eles estão tentando trabalhar lá no jornal. Aí, mas, assim, mas você tratou esse tema com mais profundidade ainda do que o Jorge Romero, que o Jorge Romero só jogou assim no começo para contextualizar e depois passou, assim. Nesse conto, que é o Apocalipse Diário, eu tentei colocar um pouco do momento que a gente estava vivendo na época de polaridade nacional aqui, que continua, Sim. claro, a cada vez mais intenso, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas ah, eu preferi não ser muito panfletário também, colocar isso como uma questão meio é quase uma sátira do nosso momento atual, né? Sim. E o outro conto que é meio apocalíptico também, na verdade tem mais de um conto Eu apocalíptico, acredito, tem. tem também um que é justamente o último dia da Terra, o que fazer no último dia da Terra. E o outro que é do ponto de vista de fungos, que Sim. Eu acho. nascem numa pizza esquecida em um forno, e isso se torna o começo de uma pandemia também, por causa dos fungos, né? Mas é tudo do ponto de vista dos fungos. Se eu tivesse escrito hoje, talvez eu escrevesse do ponto de vista do coronavírus. Né? Né, eu acho interessante esse conto do fungo, né? É porque a comida, querendo ou não, ela acaba representando o cotidiano. A comida é importante, né? A gente Sim, precisa de comida, mas querendo ou não, ela acaba representando o cotidiano. E por eles acabarem sendo infectados e meio que dominados por um fungo de uma pizza, é meio como se tivesse as pessoas sendo dominadas pelo cotidiano, né? Tipo, sim. Não, é verdade, a comida tem essa relação, né? Ela é nosso combustível diário aí, que na verdade uma boa parte da população tem muito, tem muito pouco acesso, e outra tem. e outros se esbandam, né? Do, desperdiçam, né? Cabe Então muito com também tem essa questão. aquela música dos Mutantes, Pênis de Ciência, né? As pessoas da sala de jantar, as pessoas da sala de jantar estão preocupadas em nascer e morrer. Então eu acho que Sim, sim. é bem interessante isso. Bem, terceira pergunta. O nome do seu livro é Teatro da Rotina.
Esse teatro deixa implícito dramaticidade. O mundo mais teatral seria um mundo mais emotivo ou um mundo controlado pelo roteiro e scripts sociais? Não, é bem controlado pela. Cada um tem o seu personagem aqui nesse teatro, nessa peça que a gente vive diariamente. E é engraçado, o nome ele surgiu bem depois, lá, numa segunda versão do livro. Eu pensei nisso mesmo. O teatro da rotina é o papel que a gente interpreta todos os dias na sociedade, né? Eu estou vendo aquela série Westworld da HBO e ela discute muito isso, principalmente agora nessa terceira temporada, que é o roteiro que cada um segue. Primeiro, os robôs, né, lá, que estão reféns do roteiro, mas os seres humanos também estão reféns de roteiros diários lá. Todo dia você tem que acordar numa hora tal, cuidar da higiene, da sua alimentação e fazer o seu papel na sociedade, que é trabalhar, fazer as mesmas coisas que você faz todos os dias lá quem tenta fugir muito desse roteiro é meio posto de lado na sociedade, Mas né? eu acho interessante que você, sem querer, deixou uma dramaticidade implícita aí. Por quê? Porque no seu livro, né, você deixou. Por quê? Porque no momento que as pessoas se quebram essa rotina, elas pensam, caralho, fudeu. Mas elas continuam tentando fazer do mesmo jeito, porque foi assim que elas foram ensinadas a ser. Mas que elas percebem que tá diferente essa situação, que tem que fazer uma coisa diferente, elas percebem. Só que elas não querem fazer, né? Sim, sim. Mas é porque elas estão preocupadas com os probleminhas delas. Cada um de nós, a gente vê coisas horríveis acontecendo nas notícias, mas os nossos problemas afligem a gente de outra maneira, né? Sim. E, claro, se a gente for colocar numa escala de comparação, é óbvio que a gente, boa parte de nós vive num privilégio, num conforto, se você for comparar com o restante do mundo, que não era para a gente estar pensando só na gente, né? Mas a gente agiganta os nossos problemas, né? Cada probleminha nosso é gigante, né? Sim. Quarta pergunta. Ter uma visão cínica e irônica do mundo é um novo humanismo? Ser pessimista é uma forma de acreditar na humanidade? Porque quem acredita e ama, critica. Eu sou, para minha mãe, eu sou um cara muito pessimista. Eu tenho que ser mais otimista. Mas eu não me considero uma pessoa pessimista, porque eu acho que o pessimismo é uma pessoa que sempre acha que as coisas vão dar errado e por isso mesmo elas preferem não fazer as coisas, que já vai dar errado mesmo, né? Não tem motivo, é uma coisa meio niilista. Eu não tenho essa visão. Eu sou meio realista, eu não fico achando que as coisas vão dar certo o tempo todo, mas eu me coloco numa posição de que eu preciso tentar mesmo assim. É quase uma fé, né? É. Eu não sou nada religioso, mas eu prefiro fazer as coisas. Se elas dependem de mim, eu prefiro fazer, né? Eu sou, assim, você comentou esse negócio da fé, eu sou ateu materialista completo, assim. Eu sou Mas, bem materialista. mas eu acho que esse negócio de fé é uma coisa importante, assim, que a gente precisa ter fé não nas coisas, mas na Não nossa na capacidade, entidade, né? Não numa mas, entidade. mas na capacidade de agir do que a gente pode fazer, né, as coisas em relação, a gente tem que ter fé nisso, né?
É a É, busca de que dê certo, né? Você tem que acreditar exatamente. que é possível, que as coisas deem certo. Mas você falou sobre a crítica. Se a crítica... Eu adoro a crítica, na verdade. Eu trabalho muito bem com a crítica quando me fazem uma crítica a um texto meu, por exemplo. Eu tive professores ótimos no clipe da Casa das Rosas, em outras oficinas, o Nelson de Oliveira, o Ronaldo Bressani, Marcelino Freire, Marcelino Freire, sempre, eu acho que é uma personalidade tanto. sempre gente que cutuca você, procura os defeitos no seu texto, e ainda bem, né? Se eles falassem que tava, simplesmente que estava tudo bem, eu não teria como evoluir, né? Não, Ah, meu livro, ele era bem diferente no começo. Ele tinha 21 contos e a primeira coisa que eu fiz foi dar para várias pessoas que eu conhecia lerem, principalmente pessoal do meu coletivo literário, que é o Discórdia. A gente começou, na verdade, o coletivo, a primeira coisa, eram alunos do clipe da Casa das Rosas e continuaram se encontrando. E a primeira atividade que a gente fez foi justamente discutir meu futuro livro, o original que existia na época. E o pessoal tacou o pau, continuou falando o que achava lá. Teve várias coisas que eu levei em conta, tanto que eu tirei 11 contos do original que eu tinha na época, porque ou eles não eram tão bons como eu achava, ou eles repetiam ideias de outros, ou eles simplesmente não se encaixavam nessa temática do teatro da rotina. E eu criei, a partir daí, outros 10 contos que acabaram entrando no livro, né? Então, eu achei que o livro melhorou muito se comparado com aquele primeiro original lá, que era um livro totalmente diferente. Eu mudei também a linguagem de várias coisas que me chamaram a atenção. Eu adotei uma linguagem um pouco diferente do que tinha no livro original, no original que eu tinha na época. Então, eu quero mais é que critiquem. Eu acho que criticar é uma forma de admiração. Se você não se importasse com aquele material, você também não ia criticar para tentar melhorar aquilo, né? Você é, simplesmente daria as costas. Então, sim, eu apoio totalmente a crítica. eu tava Mas não é mas não é criticar assim, sem simplesmente argumento, uma né? visão pessimista que faz uma boa crítica. Não. Atenção, e é acreditar também naquele material, né? Senão não vale a pena. Eu tava sorrindo aqui porque eu tava imaginando se um dia você virar escritor famoso, você depois da sua morte fazer uma edição especial do Teatro da Rotina com os 11 contos que você tirou e ficar aqui Ah, pela créditos. tem uns que já foram para o lixo, mas tem outros que eu posso aproveitar em outro material ali. Ainda bem que não era Tem digital, uns né? que eu já coloquei até no ar. Eu tenho uma página do Medium lá, o Discord mesmo tem uma página do Medium, e a gente vive colocando contos nossos lá. E eu incluí alguns dos que estavam no primeiro original lá. Mas eu vou falar uma coisa, vou falar uma coisa pessoal minha agora. Eu sou péssimo com lidar com crítica, eu sou muito infantil, eu fico triste em 3 dias, eu não consigo lidar. Eu acho que é, Imagina, cara. não, eu acho que é uma coisa tão besta, porque isso parte de pressupor minha fantasia aqui, dentro do conceito que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, né? Então é normal receber Não, crítica. e ninguém é, mas a questão é que a crítica ela não precisa partir exatamente de um erro, que Não, você sim. não errou alguma coisa. Uma visão diferente melhora já o seu trabalho, Não, porque sim. a pessoa que lê ela percebe outras coisas do seu trabalho
Que você não Você percebe. já está viciado no seu texto. O seu olhar para o... Você já leu aquele mesmo ponto 300 mil vezes. Sim. Você não percebe mais erros ortográficos Fiquei escuro agora, né? Você não percebe nem erros ortográficos, imagina ideias, né? Ah, Um homem sem então, face. exato. Melhorou um pouco aqui. Agora tá muita luz. Ah, agora está muita luz. É. Fazer no Mas dá pra celular te ver é... direito, tá tudo bem. Então... Mas É, a ideia é que eu até perdi onde é que eu estava. mas dos erros ortográficos. Sim, sim, não é só os erros ortográficos, assim, é visão ali. Tipo, as pessoas perceberam nessa leitura que eu tinha utilizado uma ideia parecida de outro conto. Então é como se eu estivesse sendo meio redundante ali, dois contos falando sobre o mesmo tema, mesmo com histórias diferentes, não cabia ali dentro. E eu não tinha nem percebido isso. Ainda bem que outras pessoas tiveram outra leitura. E às vezes elogios que vêm de coisas que você não tinha percebido também. E as pessoas foram tocadas pelo seu texto de uma forma que você não esperava. Isso também é bacana, você pegar visões, experiências de vida diferentes, juntar, é sensacional. Então, quando eu tava Tem que revisando. aceitar a crítica, sim. Não, eu sei, é que eu tenho, E o bom é que você pode filtrar, você não precisa simplesmente aceitar todas, pegar né? tudo que falaram e tem coisas que você não concorda e pronto, É. né? Então, é, quando eu tava revisando meu livro, né? Eu já tinha lido aquele livro um monte de vezes. Eu sou um leitor rápido, né? Eu sei ler muito rápido. Isso é uma coisa, tipo, Tipo, minha, assim. Principalmente livro de poesia. Livro de poesia, 200, 300 páginas eu termino num dia. É, e quando eu tava... Eu revisei várias vezes, várias vezes, várias vezes, no mesmo dia. Aí quando eu passei essa forma definitiva, que eu olhei todos os erros de ortografia. Aí quando eu fui ver, na forma impressa, tava faltando alguns acentos em alguns lugares. Então você fica tão bitolado que você nem percebe não, e assim. olha, por isso o papel do revisor é muito Muito importante, importante. não pode ser deixado de lado do editor e do revisor. É, Porque você pode ler 300 mil vezes. Isso eu vejo no jornalismo mesmo. A gente escreve a matéria, passa por um editor, passa por um revisor. Quando vai ver, você já leu, tudo está certo, publicou, no dia seguinte você vai olhar lá, você bate o olho logo num erro absurdo que saiu ali, passou por 300 pessoas, ninguém viu. Isso acontece em todo livro. Todo é, livro você pega, tem alguma coisa que não dá para ser perfeito. Quer é. dizer, Não, então, e essa questão da revisão seu de texto, veríssimo, ninguém é perfeito. essa questão da revisão de texto eu concordo bastante. Eu só não fiz revisão de texto na época que eu não tinha dinheiro para pagar a revisão de texto e isso ficava a cargo do autor naquele caso. Eu acho. Sim. Não me falou nada. É, eu acho que ficou assim, porque ele pediu pra eu revisar. Então eu não tinha dinheiro para pagar, então eu falei assim, vou revisar eu mesmo. Meus conhecimentos parcos aqui de português, na verdade eu tenho até um certo conhecimento, mas é tipo ensino médio, um pouquinho do começo da faculdade. Aí eu fui revisando, assim, foi o que foi, né? Mas tá tudo bom. Meu próximo livro, eu estou terminando um próximo livro de contos também, e eu já acertei com o revisor lá que vai fazer a checagem final lá para mim, porque eu quero ter um cuidado maior com isso nesse novo trabalho. Ah, tá certo, acho que tá certo. Pergunta 5. Tive uma sensação quase do Black Mirror com o seu livro. Que outras obras você acha que tem essa mesma sensação? Então, muita gente fala do Black Mirror, é curioso que
que um amigo meu que trabalha com séries, com cinema, com roteiro, produção audiovisual, ele já falou, pô, talvez seu livro pudesse virar uma série tipo o Black Mirror, que cada capítulo fosse uma história diferente, com personagens diferentes, mas sempre seguindo essa coisa como absurdo. Uma cena O Black final. Mirror, ele é muito ficção científica, né? O meu livro, ele tem, acho que, dois ou três contos que se encaixariam mais como ficção científica, mas a maioria deles Quase que o fantástico, né? Uma pega coisa coisas que não do tem. horror, exato, tem coisas, elementos de horror, de suspense, de, de fantasia. Então, eu não vejo só o Black Mirror como, talvez na parte de estrutura, porque tem sempre esse estranhamento com algo muito próximo da gente, né? E o Black Mirror, os melhores episódios dele são aqueles que tratam do dia a dia das pessoas e não aqueles megalomaníacos que querem mostrar o mundo inteiro sendo transformado. Tipo aquele da abelha, Eu, eu acho. eu acho mais quando pega o indivíduo ali no dia a dia e brinca com alguma coisa do cotidiano dele lá que tem um estranhamento no meio, Aquele da sempre abelha, sempre com tecnologia, né? aquele da abelha, apesar de eu não achar ruim, eu não gosto muito, não. Eu prefiro Não, eu aquele. não acho ruim, mas eu acho É, que foge do Black Mirror. Eu é. acho que ele já é muito grandioso. É Acho uma que os. coisa mais hecatombe que acontece lá. É, Ele é bem legal, mas eu prefiro, por exemplo, aquele que também tem uma pegada parecida, mas do pedófilo. sim. O Ou cara que está aquele. atrás dos pedófilos. Ou Então, aquele. ele força os caras a fazerem uma espécie de uma gincana ali, senão eles serão expostos, né? E eles são. Não, E, dá spoiler. mas ele se concentra num personagem. É, O da abelha, por exemplo, ele pega o que está acontecendo no mundo, ali na é. Inglaterra, né? Acho que é. E eu. Então, eu acho que fica muito grandioso. Eu gosto mais das pequenas tecnologias do dia a dia ali. Igual aquele do. Aquele das memórias do casal é muito bom também. Aquele E, do. nossa, Aquele. excelente. Aquele que é o robozinho, que é o marido da mulher, é muito bom também. É, sim, exato. Mas é tudo histórias individuais, É. né? Eu gosto bastante. Um personagem central ali. É... Nossa, perdi minha bochecha. E aí você perguntou de que outras obras, assim. É. O livro, eu me inspiro bastante na hora de escrever. Não sei se... Nossa, caiu de novo. Caiu de novo. Ai, ai, tá difícil. Vamos esperar cair. Pronto. Oi. Oi. Ah, uma correção. Eu sou leitor muito rápido quando não tem nada pra distrair, tá? Quando não tem nada pra distrair, quando tem coisa pra me distrair, tipo o celular, eu demoro bem mais. Mas enfim, que você tava falando das obras que parecidas. Das influências, né, do livro. São autores que me influenciaram, eles são citados no livro. Então, tem na ficção científica o Philip K. Dick, mas tem também o Ítalo Calvino, que tem um conto inteiro no qual uma obra dele que eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos, é o Se um Viajante numa Noite de Inverno. É um dos meus livros favoritos. Eu peguei a estrutura e meio que homenageei o plagio, né? Que é um livro em segunda pessoa. Eu acho fantástico a forma como ele constrói um livro em segunda pessoa, o você.
Ah, e coloca o leitor dentro do livro. E tem também o Cortázar, claro, principalmente os contos dele. Eu adoro, fui bastante influenciado também. São todos autores. E daí você pode pensar no Kafka, pode pensar Kafka Machado de tem Assis. muito disso, da rotina, do absurdo. Tem muito disso. Eu adoro Kafka. Sim. 6. Qual absurdo se manifestou na sua vida e como você acha que isso inspirou seus personagens? O absurdo na minha vida. Como que o absurdo então esse livro ele a primeira ideia que eu tive dele foi na época do impeachment da Dilma. Eu era contra, mas independente de você ser contra ou a favor, é uma coisa extraordinária acontecendo fora do normal. E as pessoas no dia seguinte a ao impeachment dela, toda aquela baixaria que aconteceram na votação, lá os deputados falando merda na votação, no dia seguinte cada um estava preocupado com a sua vidinha, como é que eu vou chegar no trabalho, como é que eu vou encontrar minha família, etc. E tal. E isso me chamou, para mim foi muito marcante e eu queria tratar desse tema. Eu até já tinha escrito contos sobre esse tema sem perceber, né? Tanto que o bonsai é antigo e tudo, se encaixa nessa questão que é o casal que já não se suporta mais, mas continua junto, e eles são separados por um bonsai que não para de crescer. Mas continuam querendo a vidinha deles a dois, que já não existe mais, né? Eu Então, acho que é quase um conto freudiano também, né? Fala de projeção, daquilo que você gostaria de ser, sim, mas não é, um monte de coisas, né? tem. E do Cortázar também, É, aquela contos domésticos, tipo A Casa Tomada, eu acho tem a ver com isso também, o estranho, o elemento de fora que invade a vida de pessoas normais, né? aham. Comum. Então é isso. Então é isso? Então é isso mesmo, que Sim, essa foi a última pergunta. Eu vou verificar se estava gravando como sempre, eu faço isso em todas as sim. entrevistas. A gente pode tentar uma milésima vez aí, não tem problema. Tava Em gravando.